aí, com relação à parte de projeto de instalações elétricas, a primeira parte que a gente vai ter que ver é a parte com relação ao levantamento da potência das instalações elétricas, né? Então, a gente tinha lá as etapas de um projeto elétrico, a gente faz o levantamento da potência, dimensionamento lá da potência total e o fornecimento de energia, dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção, não é? Com relação a isso aí, a primeira coisa que nós temos que determinar é a potência de iluminação. E aí, com relação à potência de iluminação, nós temos alguns critérios que nós temos que seguir de acordo com a norma pré-estabelecida. Quem viu o vídeo, eu comentei com vocês que nós temos que seguir a norma técnica, né? E com relação à norma técnica, nós estabelecemos que eu tenho que estabelecer no mínimo um ponto de luz comandado por um interruptor na parede. E esse ponto de luz, assim, nós podemos determinar mais do que um ponto, desde que esses pontos de iluminação sejam feitos a partir de um projeto luminotécnico. Claro que essa questão do projeto luminotécnico aí para vocês, nós não vamos, infelizmente, a gente não vai conseguir estar trabalhando aqui, porém, o projeto luminotécnico a gente determina a quantidade de pontos de iluminação, a distância entre um ponto e outro e assim por diante. Mas de qualquer forma, num projeto de uma instalação elétrica, você tem que prever no mínimo um ponto de luz por cômodo. Então, um ponto de luz num quarto, um ponto de luz num galpão, um ponto de luz numa garagem e assim por diante. Depois que você determinou a quantidade de pontos de iluminação, você precisa determinar aí a potência que vai estar disponível para esses pontos de iluminação. E aí a determinação dessa potência ela é variável em função da área que vai ser do seu cômodo em si. E aí nós temos um critério estabelecido por norma. Se você tem lá uma área menor do que 6 metros quadrados, a potência mínima é de 100 VA, 100 volt-ampere, que a gente diz aí normalmente. Se você tem uma área acima de 6 metros quadrados, a potência mínima é de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, acrescidos de 60 volt-ampere a cada 4 metros quadrados. E aí a gente tem que levar em consideração um outro critério, que é aquela questão associada à área externa. A área externa de qualquer que seja a sua edificação, de qualquer que seja a sua construção, fica a critério do projetista do cliente. Você pode ou não colocar um ponto de iluminação e você pode ou não determinar a potência desse ponto de iluminação. Entretanto, recomenda-se em geral que tenha-se no mínimo um ponto externo com no mínimo 100 volt-ampere disponível para eles. Vamos entender o que é esse critério? Partindo aqui agora para um exemplo prático para ficar mais fácil da gente entender. Eu vou inverter aqui para vocês, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho a seguinte situação. Imaginem que dentro de uma determinada instalação você tem lá as medidas da instalação e aí você tem uma instalação que tem 4 metros por 5 metros. De acordo com a norma, é pré-estabelecido que vocês têm que ter no mínimo um ponto de iluminação. Esse ponto de iluminação ele tem uma determinada potência. E essa determinada potência vai depender da área total. Então nós temos o seguinte: se a área for menor ou igual a 6 metros quadrados, eu tenho que ter no mínimo 100 volt-ampere disponível para esse local. Se a área do local for maior que 6 metros quadrados, eu tenho que ter no mínimo 100 volt-ampere mais 60 volt-ampere a cada 4 metros quadrados. Vamos entender isso por esse exemplo aqui, ó. Vamos pensar um cômodo qualquer
E nesse cômodo qualquer, eu tenho 4 metros de largura por 5 de comprimento. Se é 4 por 5, eu sei que a área é 4 vezes 5, que vai ser 20 metros quadrados. Para essa área de 20 metros quadrados, desse exemplo nosso aqui, eu tenho a seguinte regra. Se essa área for menor que 6 metros quadrados, eu tenho que disponibilizar uma potência de 100 VA para a iluminação. Se ela for maior que 6 metros quadrados, eu vou ter que disponibilizar 100. Além do 100 para os primeiros 6 metros quadrados, eu vou ter que disponibilizar 60 a cada 4 metros quadrados que se passar disso. Então vamos entender o seguinte. Em 6 metros quadrados eu tenho que ter 100. 6 mais 4, 10. Em 10 metros quadrados eu tenho que disponibilizar mais 60. 10 mais 4, 14. Em 14 metros quadrados eu vou disponibilizar mais 60. Em 14 mais 4, 18 metros quadrados eu vou disponibilizar mais 60. Então, a cada metro quadrado que passar dos 6, eu tenho que disponibilizar 60 VA a mais de potência para alimentar meu circuito de iluminação. E aí, como que eu vou determinar isso aí? O jeito mais prático de fazer isso, primeiro, você determina a área do cômodo que você está trabalhando. Então, nosso exemplo aqui, eu tenho 20 metros quadrados. O jeito mais prático é, eu normalmente trabalho da seguinte forma. Independente da área, eu tenho, no mínimo, 100 VA. Só que eu vou pegar a área total menos 6, menos 4, né, na verdade. E aí, eu vou conseguir trabalhar da seguinte... Menos 6, desculpem, pessoal. Então, eu vou pegar aqui, ó. 20 menos 6 vai sobrar 14. Por que eu estou pegando 20 menos 6? Porque eu tenho que, no mínimo, eu vou ter, em 6 metros quadrados, 100 VA. E 20 menos 6 aqui, ó, que eu estou destacando para vocês, é justamente essa potência que eu pré-determinei anteriormente. Então, 20 menos 6 sobrou 14. Porém, a norma me fala que a cada 4 metros quadrados que passar desses 6, eu vou ter que acrescentar mais 60 VA. Uma potência que eu tenho que pré-disponibilizar para minha iluminação. E eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu pego a área total menos 6. Essa área total menos 6 já vai me disponibilizar uma potência aqui, ó, de 100. Só que esse 100, eu tenho que acrescentar essa parte que ficou sobrando aqui, ó. 100 mais. Sobrou 14, não foi? 14 dividido por 4, a gente vai ter o seguinte valor, de 3,5. Eu pego esse valor e eu vou pegar o número antes da vírgula. Vou pegar esse número aqui, ó. Porque a norma fala que a cada 4 metros inteiros eu vou acrescentar 60 VAs. Então quer dizer que eu tenho que acrescentar 60 mais 3 vezes, independente da casa decimal. Isso aqui é só um artifício que eu uso para poder estar trabalhando isso aqui, ó. Então, mais 3, então eu vou pegar isso aqui e vou acrescentar mais 3 vezes 60. Então eu tenho aqui, ó, 100 mais 3 vezes 60, 180, não é?
Então, vou ter lá 280, não é? Então, a potência que eu tenho que disponibilizar para esse cômodo que a gente acabou de inventar aqui é de 280 volt-ampere. E eu tenho que fazer esse raciocínio para todos os cômodos. Vamos pegar um outro exemplo para entender? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho uma determinada instalação, vamos pensar num galpão, uma situação bem prática aí para construções rurais. Eu tenho um galpão de 10 metros por 8 metros. Se o galpão é de 8 por 10, na verdade ficou errado o meu desenho aqui, né? O galpão é de 8 por 10 metros. Qual que é a área dele? Comprimento, largura vezes comprimento vai me dar a área. Então a área é 8 vezes 10. A área desse galpão é de 80 metros quadrados. Lembra a nossa regrinha? Pela nossa regrinha, a gente tem isso aqui, ó. Se a área for menor que 6 metros quadrados, eu tenho que disponibilizar no mínimo um ponto de iluminação com 100 volt-ampere. Porém, se a minha área for maior que 6 metros quadrados, eu tenho que disponibilizar 100 mais 60 volt-ampere a cada 4 metros quadrados que passar de 6. Então, o raciocínio é, em 6 é 100, em 10 é 160, em 14 é 220 e assim por diante. A cada 4, a partir do 6, eu vou acrescentando 60. Vamos ver pelo nosso exemplo aqui. Eu tenho uma área de 80 metros quadrados. Então, se minha área é de 80 metros quadrados, eu tenho que essa área é maior que 6 metros quadrados. E se essa área é maior do que 6 metros quadrados, eu tenho que disponibilizar no mínimo 100 VA mais 60 a cada 4 metros quadrados excedente. Entendam esse excedente do que o que passar desses 6. E aí vamos fazer o seguinte raciocínio. Se minha área é igual a 8 vezes 10, 80 metros quadrados, o jeito mais fácil, o jeito mais prático de fazer esse dimensionamento é da seguinte forma. Eu pego o total, vou pegar aqui, ó, 80 menos 6, vai me dar 74 metros quadrados. Eu pensei 7 e falei 5, né? Eu vou pegar esse valor e... porque realmente eu pensei uma coisa e falei outra, tá? Desculpem. 74 dividido por 4 vai dar uma conta totalmente diferente, né? Vai dar 18,5, não 13,5. Então vamos mudar aqui. Ainda bem que ficou fácil de corrigir, né? Ó, 13 por 18. Sempre pega a parte inteira, tá, pessoal? E aí, quando vocês pegarem a parte inteira, vamos corrigir aqui quanto que vai dar. Ó, 100 mais 18 vezes 60, 1180. Nossa, totalmente diferente, né? Muito obrigado. 1180 volt-ampere. E esse 1180 volt-ampere é a potência que eu tenho que pré-determinar para esse exemplo nosso aqui, o galpão. Certinho? É porque 18 vezes 60 dá 1080, não é? 1080 mais 100 vai dar 1180. É porque eu já somei aqui e coloquei trocado para vocês. Ok? Alguma pergunta, gente? Vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. 3 vezes 5, 15 de metros quadrados. Se a área é maior que 6,
metros quadrados para iluminação, eu tenho que no mínimo 100 VA mais 60 a cada 4 metros quadrados, não é? Então, esse exemplo é legal para a gente entender o seguinte, ó. Vou pegar a área total, que é 15. Vou pegar aqui, ó, 15 menos 6. Vai sobrar, desse total, 9 metros quadrados. Só que, independente da área, toda vez eu tenho que ter no mínimo 100 VA. Só que desses 9 metros quadrados, vou pegar e fazer isso aqui, ó, 9 dividido por 4. 9 por 4 vai dar 2,25. E aí eu vou pegar desse total aqui, ó, a parte inteira. Independente de ser maior ou menor do que zero, você só vai levar em consideração a parte inteira da vírgula. Porque se eu levar à risca a norma, eu tenho que levar em consideração que a cada 4 metros quadrados inteiros, eu preciso de acrescentar 60 volt-ampere. Nesse caso aqui, vou pegar esse 2, vou colocar aqui, ó, mais 2 vezes 60. 2 vezes 60, 120, mais 100. Nessa situação, eu preciso disponibilizar de potência para esse determinado cômodo aqui, ó, de um exemplo qualquer, um projeto qualquer, 220 volt-ampere. E aí, com relação a isso aí, nós conseguimos determinar a potência de iluminação. Pessoal, com relação a essa potência de iluminação, nós sempre temos que levar em consideração essa questão da área. E aí, vai depender muito da interpretação e das informações que você tem. Se você já tem a área pré-definida, é só aplicar a formulazinha ou a regrinha igual a gente já viu aqui. Agora, se você tem uma determinada planta baixa, numa planta baixa, se você tiver lá os cômodos, como por exemplo aqui, ó, vou pensar aqui, ó, tenho lá uma determinada instalação, e nessa determinada instalação, eu tenho a seguinte situação. Aqui para cá é 3, aqui para cá é 4. Então, esse cômodo A, eu não tenho a área, porém, eu tenho as cotas desse cômodo. 3 vezes 4, 12 metros quadrados. E aí, depois que você pré-determina a área de cada instalação, você consegue calcular a potência que vai estar disponível para ela, tá bom? Então, cada situação, como eu falei para vocês lá no vídeo anteriormente, ela é uma situação única. Então, em um determinado projeto, você não vai ter lá uma única situação, um único problema, uma única situação mesmo, né, para vocês resolverem. Então, você vai ter que sempre se adequar a cada problema, a cada local, a cada situação aí. Certo? Vamos voltar aqui? Então, nós vimos que para o levantamento da potência de iluminação, eu tenho que levar em consideração a área do meu cômodo que eu estou trabalhando. Porém, além disso, eu tenho que também levar em consideração para o meu dimensionamento a quantidade de tomadas. E aí, quem viu com relação à quantidade de tomadas, viu que em relação às tomadas, nós temos a seguinte situação. Nós temos lá tomada de uso geral, nós temos lá tomada de uso específico. E aí, em relação a essas tomadas, nós temos que pré-determinar, primeiro, a quantidade de tomadas e segundo, aí chegou no que eu queria, e segundo, a potência dessas tomadas. A quantidade de tomadas, eu também levo em consideração a área.
e principalmente a finalidade da minha instalação. O que a gente leva em consideração como norma, pessoal, é a norma que estabelece o projeto de instalações elétricas para redes de baixa tensão. E aí essa norma estabelece para instalações prediais, instalações residenciais. É a mesma norma que segue para instalações rurais. E aí lá tem pré-estabelecido, por exemplo, que áreas de cozinha, áreas de banheiro, áreas de lavanderia, você tem uma quantidade de tomadas diferentes do que diferentes cômodos. Quando você traz essa norma para projetos rurais, você tem que levar em consideração que cozinha, banheiro, lavanderia são consideradas áreas molhadas. E aí, por ser áreas molhadas, você tem que julgar, porque como você é um projetista, você tem que pensar, esse determinado cômodo, essa determinada instalação é uma instalação que vai demandar áreas molhadas, o uso intenso de água e assim por diante. Se for considerado área molhada, você vai ter que adotar um critério. Se não for considerado área molhada, você vai adotar um outro critério. Então, exemplo, cozinha é pela norma pré-estabelecido como uma área molhada. Na cozinha, você vai ter que determinar uma tomada a cada 3,5 metros lineares. Então, para a quantidade de tomadas, eu não levo em consideração a área. Na verdade, eu levo, porque eu tenho aquela mesma regra, a área menor ou maior que 6 metros quadrados. Mas, independente disso, se você está lá em um quarto, por exemplo, que não é considerado uma área molhada, você está lá em uma instalação que não é área molhada, você tem que ter uma tomada a cada 5 metros. Então, aí no quarto de vocês, por exemplo, na sala da casa de vocês, o correto para determinação de tomadas de uso geral, quem não sabe o que é tomada de uso geral, reveja depois o vídeo que eu falei para vocês, que a gente fala sobre essa parte. As tomadas de uso gerais, elas são tomadas para equipamentos móveis, resumindo assim de maneira bastante básica para vocês. Eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros em locais que não são considerados cozinha, banheiro, copa, área de serviço ou o que a gente chama de áreas molhadas em geral. E quando eu tenho lá cozinha, banheiros, copas, eu tenho que ter uma tomada a cada 3,5 metros. Então pensem o seguinte, na instalação da casa de vocês aí, lá na sala, a sala tem 10 metros quadrados, mas qual que é o perímetro dessa sala? Quantos metros lineares ela tem? Eu tenho um determinado galpão que tem 100 metros quadrados, mas qual que é o perímetro desse galpão e assim por diante? Vamos entender o que está falando aí para vocês por um exemplo que vai ficar mais fácil também de vocês compreenderem. Então, deixa eu inverter aqui para vocês de novo. E aí, invertendo aqui, vamos pegar duas situações. Vamos pegar uma primeira situação em que eu tenho um determinado galpão que ele tem 10 metros de largura por 20 metros de comprimento. Se eu fosse determinar iluminação, eu ia considerar a área, né, maior ou menor que 6 metros quadrados e assim por diante. Não apareceu? Agora acho que apareceu, né? Então aqui, ó, o nosso exemplo, 10 por 20. E dentro desse 10 por 20, qual a quantidade de tomadas que eu tenho que pré-determinar aqui para esse galpão? Pela nossa regra, eu tenho o seguinte. Se é TUG, tomada de uso geral, eu tenho a seguinte regra. Se for o que a gente chama de área molhada, e aí a gente vai adotar uma regrinha aqui para a gente, tá, pessoal? Para a área molhada, nós vamos considerar exemplos práticos aqui para não criar confusões. Cozinha, banheiro, área de serviço e copa são áreas molhadas. E aí, fora disso aí, vai ter que vir pré-estabelecido para vocês.
considerem um galpão, uma sala de ordenha como área molhada. Então, cozinha, banheiro, área de serviço e lavanderia, áreas molhadas. Tudo que for diferente disso, eu tenho que descrever para vocês, tá? Então, vamos aqui, ó. Área molhada, eu tenho que ter uma tomada a cada 3,5 metros. Tudo que não for área molhada, eu vou colocar aqui como demais locais. Eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros. Então eu tenho um galpão em que esse galpão ele não é área molhada. E se ele não é área molhada, obrigatoriamente eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros, não é? É a norma que está me falando. O que a gente está fazendo aqui, a gente está só seguindo o que a norma estabelece. Só que, primeira atenção, é a cada 5 metros, e não metro quadrado. Se eu estou trabalhando com metro linear, eu estou trabalhando com perímetro. E o que é perímetro? Perímetro não é a soma de todos os lados? Então eu tenho que pegar aqui, ó, 10 mais 20 mais 10 mais 20. E não 10 vezes 20. Se eu pegar a área, 10 vezes 20 vai dar 200 metros quadrados. Agora, se eu somo 10 mais 20, 30, mais 10 mais 20 mais 30, vai dar 60 metros lineares. Então, nesses metros lineares, eu tenho que ter a cada 5 metros uma tomada. A mesma coisa se aplica quando eu estou trabalhando com áreas molhadas. Então, eu estou trabalhando em um banheiro que tem lá 5 metros quadrados, 6 metros quadrados que seja, 2 por 3 metros. 2 mais 3 mais 2 mais 3. Eu tenho que ter uma tomada a cada 3,5 metros quando é área molhada. E assim por diante. Então vamos pegar esse exemplo nosso aqui, ó. Toda vez que vocês não tiverem o perímetro, você vai somar os lados. A gente já viu isso anteriormente, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, o perímetro vai ser 10 mais 20, mais 10, mais 20, 30 mais 30, 60 metros. Só que olha a regra nossa aqui, ó. Se é área molhada, uma tomada a cada 3,5 metros. Se não é área molhada, uma tomada a cada 5 metros. Nosso exemplo não é uma área molhada, então eu vou colocar assim, ó. Se eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros, quantas tomadas eu vou ter no meu perímetro total, que é 60? Resolvendo aqui, nós vamos ter 60 dividido por 5. Eu vou ter que ter nessa instalação 12 tomadas de uso geral. E se der número quebrado? Com relação a tomadas, a gente segue aquele mesmo raciocínio para cimentos, igual a gente trabalhava lá, traço de concreto e traço de argamassa. Deu número quebrado, arredonda para cima. Deu 12,1, você vai ter que ter 13 tomadas. Deu 12,2, 13 tomadas. Deu 12,7, 13 tomadas. Então, sempre nós vamos arredondar esse valor para cima, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo? Então, vamos pensar assim, ó. Agora eu tenho uma instalação menor. É uma instalação que ela tem
3 metros de largura por 5 metros de comprimento. Então, se é 3 por 5 e eu quero saber a quantidade de tomadas, para saber a quantidade de tomadas, eu preciso saber primeiro o perímetro. E qual que é o perímetro dessa instalação? 3 mais 5 mais 3 mais 5. 3 mais 5, 8 mais 8, que é 3 mais 5, que daqui também é 3 metros, e daqui também é 5 metros. 8 mais 8 vai me dar, vou abreviar aqui, um perímetro de 16 metros, não é? Vamos considerar, de novo aqui para o nosso exemplo, que esse determinado cômodo também não é uma área molhada. E se ele não é uma área molhada, eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros. E aí é só fazer a regrinha de 3, ou de um jeito bem prático para vocês, é só pegar o perímetro e dividir pela regra. Se minha regra é uma área molhada, eu pego o perímetro e divido por 3,5. Se não é uma área molhada, eu pego o perímetro e divido por 5. E aí 16 dividido por 5 vai me dar 3,2 tomadas. Como a gente trabalha com quantidade mínima de tomadas, você não tem como ter 3,2 tomadas. Você não vai dividir uma tomada em 0,2, né? Ou em 2 décimos de uma tomada em si. Como você não vai fazer isso, você sempre vai arredondar esse valor para cima. Então, 3,2 é aproximadamente 4 tomadas, que é o que a gente precisa para atender a demanda dessa instalação aqui. Feito isso aí, nós temos a quantidade mínima de tomadas para minha instalação. Eu tenho uma outra instalação de 2 vezes 4 metros. E vamos pensar que isso aqui é uma área molhada. E quando é área molhada, de acordo com a norma, eu tenho que ter no mínimo uma tomada a cada 3,5 metros. Não confundam tomada com iluminação, porque lá na iluminação a gente determina a potência por área, ou seja, por metro quadrado. Aqui a gente determina a quantidade de tomadas por perímetro, ou seja, metros lineares. Então, se eu tenho que, para o nosso exemplo agora, é uma área de 2 por 4 metros, o perímetro vai ser 2 mais 4 mais 2 mais 4. 6 mais 6 vai dar 12 metros lineares. Em 12 metros lineares, eu vou ter que ter uma tomada a cada 3,5 metros. Isso porque eu falei para vocês aqui agora que esse local é uma área molhada, tá? Então, se eu tenho uma tomada a cada 3,5 metros, quantas tomadas eu vou ter em 12 metros? Resolvendo a regrinha de 3, basicamente sempre é só pegar o perímetro e dividir pela recomendação, ou 3,5 metros ou 5. Então, nós vamos ter nessa situação que eu tenho 3,4
tomadas. Eu não tenho como ter 3,4 tomadas. E como essa recomendação é uma recomendação mínima, eu sempre vou arredondar isso aqui para cima. Então, quantidade mínima de tomadas vai ser aproximadamente 4 tomadas no mínimo, tá bom? Para ficar fácil de vocês entenderem, nós vamos sempre trabalhar com cômodos comuns mesmo, como se fosse uma instalação residencial. E aí, se é banheiro, área molhada. Se é cozinha, área molhada. Se é copa, pela norma, área molhada. Se é lavanderia, área molhada. Então, banheiro, cozinha, copa e lavanderia, áreas molhadas. Tudo que aparecer diferente disso aí para vocês, nós vamos levar em consideração como sendo o que está descrito. Então, eu vou falar para vocês um determinado sala de ordenha. Considerem para seu cálculo uma área molhada ou não considerem uma área molhada. E aí nós temos a seguinte situação que vocês estão vendo aí, né? Se não é uma área molhada, eu vou ter uma tomada a cada 5 metros, no mínimo 3 tomadas que eu vou trabalhar, que eu sempre vou arredondar para cima. Mas qual que é a potência para essas tomadas? De acordo com a norma, eu estou falando o seguinte, que quando a minha área não é uma área molhada, eu tenho que estar pré-estabelecido que os demais locais é 100 VA por tomada, igual vocês estão vendo aí agora. O que eu falei para vocês agora, por exemplo, não era uma área molhada. Então, se não é uma área molhada e eu tenho que ter no mínimo 3 tomadas, e eu tenho que ter 100 VA por tomada, eu tenho que disponibilizar uma potência de no mínimo 3 vezes 100, 300, não é? Vamos voltar aqui. Se eu tenho 3 tomadas, a potência que eu tenho que disponibilizar, 3 vezes 100, 300 volt-ampere. Agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um local de 2 metros por 3 metros. Só que esse local, ele é uma área molhada. Pode ser um banheiro, pode ser uma cozinha, pode ser um local que tem o uso intenso de água, por isso considerado área molhada. Nesse local, o perímetro é 2 mais 3, mais 2, mais 3. 2 mais 3, 5 mais 5, 10 metros. Se é uma área molhada, pela norma, está falando que eu tenho que ter uma tomada a cada 3,5 metros. E aí, quantas tomadas que eu vou ter que ter em 10 metros? Alguma pergunta, pessoal? Tem alguma dúvida? Apareceu agora? É porque tá bem lento aqui hoje, acho que é por causa da internet. Hoje a internet não tá ajudando, gente. Ó, deixa eu voltar aqui então para vocês o exemplo, ó. Eu tenho uma área de 2 por 3 metros, em que eu considerei que é uma área molhada. Nessa área molhada, eu faço o perímetro normal, porque eu quero saber tomadas, não é? Somei tudo, eu tenho 10 metros. E pela norma, eu tenho que ter uma tomada a cada 3,5 metros. Faço a regrinha de 3, eu vou ter que 10 dividido por 3,5 metros vai me dar 2,8 tomadas. Como eu não posso quebrar uma tomada em 0,8, vou arredondar para cima, vai ser aproximadamente 3
tomadas. Deixa eu ver se vai mudar aí para vocês. Olha o que está falando aí agora. Que em áreas molhadas, eu tenho que ter no mínimo 600 volt-ampere. Entendam esse VA aí, gente, como potência, tá bom? E aí, essa potência, ela tem que ser de no mínimo 600 para até 3 tomadas. O que passar de 3 vai ter que ser 100. No nosso exemplo, está o seguinte. Nós não calculamos 3 tomadas. Em 3 tomadas, então tem que ter 3 de 600 e a potência vai ser 1800 volt-ampere. Sem fazer conta, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma determinada instalação com 4 tomadas e ela é uma área molhada. Eu tenho que ter até 3 de 600. O que está passando de 3 aqui? 3 para 4 está passando uma, não é? Então tem que ter uma de 100. Então 1800 mais 100, 1900 volt-ampere. Vamos pensar uma outra situação. Eu tenho uma outra que eu tenho 2 tomadas. A regra fala que é até 3. Vou voltar lá só para mostrar para vocês. Ó. Se é até 3, áreas molhadas, no mínimo 600 para até 3 tomadas. Se é no mínimo 600 para até 3, quando eu tenho 2, então eu tenho que ter 2 de 600. Opa, 1.200, não 1.800. Terceira situação, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 6 tomadas e também é área molhada. Se é 6, no mínimo é 3 de 600. Mas além dessas 3 de 600, está passando mais quantas? Mais 3 de 100. Então, tudo que passar de 3 vai ter que ser acrescido 100 de potência para disponibilizar. 3 de 600, 1.800. Mais 3 de 100, 300. O total aqui vai me dar 800, 2.100 volt-ampere. Então, são critérios que vocês têm que levar em consideração quando a gente está trabalhando com cômodos isolados. Então, você precisa determinar a potência de um galpão. Você precisa determinar a potência de uma sala de ordenha, a quantidade de tomadas. Você tem que levar em consideração essas regrinhas aqui. Porque quando você leva em consideração essas regrinhas, você tem que saber se o local que você está trabalhando é destinado a uma área molhada ou é destinado a um local comum. E aí a regra vai mudar dependendo de ser área molhada ou não, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui agora para ficar mais fácil de entender como que normalmente eu vou perguntar para vocês. Nós temos 3 perguntas normalmente. Qual é a potência de iluminação? Qual é a potência de tomadas? Qual é a potência total? Quem viu o vídeo, eu falei que as tomadas elas são separadas em tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. E se é tomada de uso específico, significa que esse tipo de tomada ela tem que ter a potência nominal do equipamento a ser alimentado, normalmente acima de 10 amperes, de acordo com o que é estabelecido na norma. Eu vou voltar aqui com vocês com o levantamento da potência total e no fornecimento de energia, mas antes eu quero ir com vocês num exemplo. Então vamos pegar esse seguinte exemplo para entender como que a gente vai estar trabalhando e como que eu vou pedir para vocês esses cálculos de potências aí.
Eu vou inverter de novo. Vamos ver se vai funcionar aqui agora. É o mesmo exemplo que estava lá no slide. E nesse exemplo, isso aqui é o quadro de previsão de cargas que eu comentei com vocês. Primeira coisa que eu tenho nesse quadro de previsão de cargas: iluminação. Segunda coisa que eu tenho: a potência das tomadas de uso geral. E por último, a potência das tomadas de uso específico. Tomada de uso específico, ela tem que atender à demanda do equipamento que vai ser alimentado. Então sempre vai aparecer para vocês qual é o equipamento e qual é a potência desses equipamentos. Então eu tenho aqui, como uso específico, uma geladeira de 500 watts, um chuveiro de 5.600 e uma máquina de lavar de 1.000 watts, porque esses equipamentos demandam uma corrente acima de 10 amperes, e aí eu tenho que ter uma tomada específica para alimentar esses equipamentos aí. Tudo que não for uso específico não vai ser discriminado para vocês, e aí vocês precisam pré-determinar qual é a potência e qual é a tanto de iluminação quanto de tomadas com relação às dependências, ou seja, com relação aos cômodos da instalação. Eu estou olhando aqui agora, pessoal, a gente está, na verdade, na hora do intervalo, mas se vocês preferirem, a gente pode ir direto, pode ser? Eu já estou quase terminando aqui com vocês, se a gente tiver que parar, a gente prolonga um pouquinho mais, mas só que a gente for direto, a gente termina aqui mais rápido, tá bom? Então vamos entender o que eu estou pedindo aqui, Eu sempre vou pedir para vocês, ou na forma de tabela, igual essa aqui, ou vou perguntar para vocês em específico, qual é a quantidade de tomadas para minha sala? Qual é a potência para minha sala, por exemplo? Então eu vou pedir ou um cômodo em específico, ou a instalação toda. Quando for a instalação toda, ela vai vir na forma de tabela igual essa aqui para vocês, ou numa forma de planta que a gente vai ver posteriormente. Mas vamos entender aqui a planta primeiro. A tabela. Eu tenho aqui, os cômodos, sala, copa, cozinha, dormitório, banheiro e assim por diante. Para vocês não esquecerem, o que a gente chama de área molhada primeiro. Isso não interfere na iluminação, mas interfere nas tomadas, não é? Cozinha. Copa, de acordo com a norma também. Banheiro. E a minha área de serviço. Tudo que for diferente disso aí para vocês, eu tenho que escrever. Gente, essa determinada instalação, a área externa, considerem como área molhada. Porque essas aqui não vai vir escrito, porque essas aqui vocês precisam saber. Que tudo isso aqui é considerado área molhada, tá bom? Sabendo isso aí, nós vamos sempre fazer o cálculo nessa sequência. Primeiro, iluminação, depois tomadas de uso geral, porque as tomadas de uso específico também vai ser dado para vocês. O que nós vimos aí? Com relação à iluminação, nós temos o seguinte. Vamos colocar a regrinha aqui para vocês. Eu vou abreviar, tá bom? Então, a área menor que 6 metros quadrados, você tem que disponibilizar 100 volt-ampere de potência. Se a área for maior que 6 metros quadrados, eu tenho que disponibilizar 100 mais 60 a cada
4 metros quadrados. Isso é regra, isso é norma, tá, pessoal? E como isso é regra, ou seja, como isso é norma, eu tenho que levar em consideração isso aqui agora, ó. Para sala, a minha área é 9,91. Para copa, 9,45. Cozinha, dormitório 1, dormitório 2, banheiro, área de serviço, hall, que é corredor, e área externa. Eu tenho que levar em consideração a área de cada um deles para determinar a potência de iluminação. Vamos no primeiro? No primeiro que eu estou falando aqui, ó, a área é 9,91 metros quadrados. E se a área é 9,91, significa que eu tenho que ter a cada 6 metros quadrados, como é acima de 6, eu tenho que ter 100 mais 60 a cada 4 metros quadrados, não é? Então, nós vamos organizar da seguinte forma. Vamos pegar aqui a sala e a área da sala, 9,91 metros quadrados. Nós vamos fazer essa conta aí, pessoal, para todos os cômodos. E aí, a gente vai seguir aquela regrinha que eu apresentei para vocês lá no começo. Eu vou pegar aqui, ó, a área menos 6 e o restante dividido por 4, não é? Então vamos entender como que é isso aqui. Área menos 6, 9,91 menos 6. Esse valor vai me dar 3,91, não é? Isso aqui eu vou dividir por 4. Só que essa diferença aqui, ó, eu já vou acrescentar 100 VA. E o que sobrar da parte inteira disso aqui, eu vou multiplicar por 60. Então, vou pegar aqui, ó, 3,91 dividido por 4 vai me dar 0,97. Eu não vou arredondar nada, tá, pessoal? Então, toda vez que vocês forem calcular potência de iluminação, vocês só consideram a casa antes da vírgula. Então, só com a casa antes da vírgula, eu vou pegar esse número vezes 60, para ficar fácil para vocês. Então, ó, 100 mais 0 vezes 60, 100 VA. Então, eu tenho que disponibilizar para a sala 100 volt-ampere. Eu tenho que fazer isso para todos os cômodos. Então, aqui, ó, 100. Faço agora para o restante. Para a copa, 9,45. Para ficar fácil da gente fazer, vamos fazer de um jeito aqui mais resumidinho agora, ó. Copa. Na copa, a área é 9,45 metros quadrados, não é? Se é 9,45 metros quadrados, vou pegar isso aqui menos 6. 9,45 menos 6 vai me dar 3,45. Independente do quanto que me dá, essa diferença vai me dar 100. Um menos o outro, 3,45 dividido por 4, não é? E esse valor vai me dar 0,86. Eu sempre vou pegar só o número antes da vírgula.
Se é só um número antes da vírgula, eu tenho que vai ser mais 0 vezes 60. Então, também tenho aqui 100 volt-ampere. Então, eu tenho aqui na segunda linha também mais 100. Faça a mesma coisa para o restante. Olha lá, cozinha. A área da cozinha, 11,43 metros quadrados. Lembrando que a gente está fazendo só iluminação. Então, vamos pegar aqui, cozinha. Na cozinha, a área é igual a 11,43 metros quadrados. O valor total menos 6, eu já tenho 100. Só que esse menos 6 vai me dar 11,43 menos 6, vai ser igual a 5,43. O resultado dessa subtração, você vai dividir por 4. Então, 5,43 dividido por 4 vai me dar 1,35. E aí eu vou pegar de novo só a parte antes da vírgula, nesse caso aqui 1, e esse número eu vou multiplicar por 60. Então, mais 1 vezes 60, 160 volt-ampere. E aí eu vou jogar aqui na tabela, ó, 160. Eu tenho que fazer isso com tudo. Porém, eu tenho uma regrinha de ouro aqui para quando eu vou fazer esse cálculo. Quando a área ela é menor do que 6 metros quadrados, igual aqui, ó, banheiro, igual aqui área de serviço, igual o corredor, a área externa eu também não estabeleci o local, a área. Para esses locais, o mínimo é 100. Lembra que o ponto é no mínimo um ponto de iluminação de 100 volt-ampere pela norma. E aí só uma observação para a área externa, porque com relação à área externa, é estabelecido por critério do projetista ou critério do cliente. Só que aqui nós vamos sempre trabalhar com no mínimo um ponto de iluminação, independente da área. Vocês estão vendo que aqui na nossa tabela eu não coloquei o valor da área externa. Independente desse valor, é no mínimo um ponto de iluminação de 100. Então, todas as vezes vocês vão colocar 100 volt-ampere aqui para minha área externa quando tiver, tá bom? Então, o segredo é, identifiquem os locais que são menores que 6 metros quadrados e já estabeleçam 100, que vocês não precisam fazer cálculo. O restante, aí a gente aplica a regrinha, porque a gente calculou para a sala, para a copa e para a cozinha. Está faltando agora dormitório 1 e dormitório 2, não é? Vamos fazer para o dormitório 1. No dormitório 1, eu estou falando o seguinte. Deixa eu abreviar aqui. A área do dormitório 1, ela é 11,05 metros quadrados. Esse total menos 6 metros quadrados já vai me dar 100 volt-ampere. O que sobrar disso aqui, eu vou dividir por 4, não é? Igual nós já fizemos anteriormente. Então, 11,05 menos 6, vai sobrar aqui 5,05. Esse valor dividido por 4 vai me dar 1,26. E aí, desse 1,26, eu vou pegar o número antes da vírgula e vou multiplicar por 60. Então, vamos pôr aqui, mais 1 vezes 60
o total 160 volt-ampere para o dormitório 1. Então, eu vou pegar aqui na tabela e já vou estabelecer aqui, ó, pro dormitório 1, 160. Lembrando que a gente está olhando área, tá, pessoal? Porque perímetro eu só levo em consideração para a quantidade de tomadas e não para a potência. Isso normalmente confunde muito. Falta aqui agora o dormitório 2. Vamos fazer o dormitório 2. Então, no dormitório 2, a área desse dormitório é a seguinte: 10,71 metros quadrados. Essa área menos 6 metros quadrados já vai me dar 100 volt-ampere, não é? Independente. 10,71 menos 6 vai sobrar 4,71. Esse valor que eu encontrar, eu vou dividir por 4 e o número inteiro eu vou multiplicar por 60. Então sobrou aqui, ó, o número 1. Então esse número 1 eu vou multiplicar aqui, ó, mais 1 vezes 60 vai me dar 160 volt-ampere. Isso significa que para o dormitório 2 eu preciso também de mais 160 volt-ampere. Agora é só somar tudo, que se eu somo tudo, eu tenho aqui, ó, o total da minha potência de iluminação. E eu preciso somar tudo, porque com esse valor, eu consigo depois pré-determinar qual é a minha potência total e qual é o meu tipo de fornecimento de energia. Vamos ver aqui quanto que vai dar. Mais 100, mais 100, mais 100 e mais 100. Se eu não somei errado, isso aqui vai me dar 1080. Deixa eu pôr aqui de outra cor embaixo para vocês enxergarem melhor. 1080. Fiz a iluminação, agora eu tenho que fazer as tomadas de uso gerais. Para fazer a tomada de uso geral, primeiro eu preciso determinar a quantidade. E para determinar a quantidade, eu preciso separar isso aqui que eu falei para vocês, ó. O que é área molhada e o que não é área molhada. Isso porque em área molhada eu tenho que ter uma tomada a cada 3,5 metros. E quando não é área molhada, eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros. Só que não é metro quadrado, tá, gente? Não confundam área com perímetro. Porque quando você tem o perímetro, você vai pegar o perímetro e dividir pela recomendação, 3,5 ou 5 metros. Sala, está dentro do que a gente classifica como área molhada? Se não está, é uma tomada a cada 5 metros. Copa, está dentro do que a gente classifica como área molhada? Se estiver, uma tomada a cada 3,5 metros. Cozinha, área molhada, uma tomada a cada 3,5 metros e assim por diante. Então vamos pegar aqui para fazer o exemplo da quantidade de tomadas. Eu vou colocar todos aqui para vocês, para a gente fazer todos de uma vez. Ó. Sala. Vou pôr aqui, ó, perímetro. Que a gente consegue analisar tudo de uma vez, não precisa ficar trocando, tá? De acordo com a tabela, 12,6 metros. Copa.
De acordo com a tabela, 12,3 metros. Cozinha. Nós temos aqui 13,6 metros. Dormitório 1, quarto 1, né? Nós temos aí 13,3 metros. Dormitório 2, nós temos 13,1 metros. Aí eu tenho banheiro, não tem área. Área de serviço, também não, quer dizer, tem a área, mas não tem o perímetro. Tem o hall, que é o corredor, que também não determinou. E temos aqui a área externa, que também não determinou. Desses aqui, o que a gente sabe que é a área molhada? A copa, cozinha, banheiro e área de serviço. Copa e cozinha, eu já dei para vocês o perímetro. Então, nesses dois primeiros aqui, ó, eu tenho que ter uma tomada a cada 3,5 metros. Nos outros dois aqui também. Uma tomada a cada 3,5 metros. Só que banheiro e área de serviço, eu não falei para vocês qual era o perímetro aqui. E aí, como que a gente vai determinar? Esse é um bom exemplo porque a gente já considera todas as situações possíveis. Então, vamos começar pelo mais fácil. Copa e cozinha, eu já falei para vocês qual é o perímetro. Então, se eu já sei qual é o perímetro, eu vou fazer isso aqui, ó. Na copa, eu tenho aqui o perímetro, é 12,3 metros. Então, é só pegar aqui, ó, para a quantidade de tomadas, pego o perímetro e divido por 3,5, porque é uma área molhada, tá, gente? Se não fosse, eu dividia o perímetro por 5. Então, 12,3 dividido por 3,5 vai me dar 3,5 tomadas. Como eu não trabalho com valores quebrados, eu vou sempre arredondar a quantidade de tomadas para cima, aproximadamente 4 tomadas. E a cozinha? A cozinha, eu falei assim, ó, que na cozinha o meu perímetro ele é 13,6 metros. Se ele é 13,6 metros, eu vou ter a quantidade de tomadas dividido por 3,5 metros, porque é a área molhada. 13,6 dividido por 3,5 vai me dar... Vamos ver aqui quanto vai dar. 3,8, 3,9 tomadas, né? 88. Arredondando isso aqui, aproximadamente 4 tomadas também. Professor, mas e o banheiro e a área de serviço? No banheiro e área de serviço eu não dei o perímetro. O que eu vou fazer agora? E agora? Quando você não tem o perímetro, você tem duas situações. A primeira
considerar se essa área é maior ou menor que 6 metros quadrados. Porque se essa área for menor que 6 metros quadrados, além de ter um ponto de no mínimo 100 VA, ela vai ter no mínimo um ponto de tomada. Então, ó, banheiro é menor que 6, uma tomada. A área de serviço é 6, 5,95, uma tomada. Corredor é menor que 6, uma tomada. E área externa, uma tomada. Independente da área aí, é importante você prever pelo menos uma tomada. Professor, mas eu tenho lá uma instalação que ela é maior que 6, ela é de 4 por 5 metros. E aí, eu tenho que a área total dela é 20 metros quadrados. Se você sabe as medidas, 4 mais 5, 9 mais 9, 18, beleza. Mas e se você tem uma situação igual essa aqui, ó? Eu tenho um galpão, que esse galpão ele vai ter uma área de 100 metros quadrados. Você não tem a planta, você não tem nada. Como que eu vou descobrir qual é o perímetro? Quando vocês não tiverem as medidas ou o perímetro para vocês, vocês vão considerar que isso é um quadrado e que o total é o valor dado para vocês. Se o total é 100 metros quadrados e se é um quadrado, todos os lados são iguais. E se todos os lados são iguais, eu tenho que um lado é a raiz da área. Então, se um lado é a raiz da área, um lado vai ser raiz de 100, um lado vai ser 10 metros, não é? E aí, se você tem, se um lado é 10 metros, então 10 mais 10 mais 10 e mais 10 vai me dar um perímetro de 40 metros. Ou para facilitar ainda mais a vida de vocês, quando vocês não tiverem as medidas ou a planta, você considera que o perímetro é 4 vezes a raiz da área, igual nós já estudamos anteriormente isso aí lá no cálculo de paredes, lembram? É a mesma regra. Perímetro é 4 vezes a raiz da área, 4 vezes raiz de 100, 40 metros. E aí, em 40 metros, qual é a minha quantidade de tomadas, não é? Mas vamos voltar ao nosso exemplo real? Nosso exemplo está aqui, ó. Minha área ela é menor que 6. Se é menor que 6, uma tomada. Se é maior que 6, eu tenho que considerar área molhada, uma tomada a cada 3,5 metros. E se não for área molhada, uma tomada a cada 5 metros. E aí nós calculamos a seguinte situação. Nós fizemos a continha aqui para a copa. Então eu tenho aqui que na copa eu tenho que ter 4 tomadas. E fizemos a continha para a cozinha. Na cozinha eu também tenho que ter 4 tomadas. O que sobrou? Sobrou sala, quarto 1 e quarto 2. Sala e quartos não são áreas molhadas, pessoal. E como não são áreas molhadas, eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros. E aí eu vou pegar agora essas informações aqui, ó. Sala 12,6, dormitório 1 13,3, dormitório 2 13,1. Vamos fazer aqui. Para a sala, o perímetro que foi dado para vocês, ele é de 12,6 metros lineares. Eu vou pegar essa informação e dividir por 5, porque não é uma área molhada. Então, se não é área molhada, 12,6 dividido por 5 vai me dar 2,5 tomadas.
Como a gente não trabalha com número quebrado, aproximadamente 3 tomadas aí para a sala. Fiz para a sala, vou fazer agora para os dormitórios. Então, aqui ó, na nossa sala tem 3 tomadas. E agora, para o dormitório 1 e dormitório 2, eu faço a mesma coisa. Ó. Dormitório 1, 13.3, dormitório 2, 13.1. Então, vamos lá. Dormitório 1, eu tenho que o perímetro é 13.3. Quantidade de tomadas vai ser o perímetro dividido por 5, porque não é área molhada, né? 13.3 dividido por 5 vai me dar 2.6 tomadas. Arredondando para cima, aproximadamente 3 tomadas. Já vamos fazer para o dormitório 2, que a gente já joga lá na tabela de uma vez. No dormitório 2, eu tenho que o perímetro, de acordo com a tabela, é de 13.1 metros. Se o perímetro é de 13.1, eu tenho que a quantidade de tomadas vai ser o perímetro dividido por 5. E aí a gente tem 13.1 dividido por 5, também 2.6 tomadas. Sempre lembrem, vocês vão sempre arredondar a quantidade de tomadas para cima. Iluminação a gente não arredonda. Aproximadamente também 3 tomadas. 3 tomadas para o dormitório 1, 3 tomadas para o dormitório 2. Vamos preencher a tabela? Então tem aqui, ó, 3 e 3. Determinei a quantidade de tomadas para a minha instalação. E se eu tenho a quantidade de tomadas da minha instalação, agora eu preciso saber qual é a potência. E aí, para saber a potência, a gente tem que olhar a regrinha de novo. Deixa eu voltar lá com vocês, só para a gente relembrar qual é a regrinha. De acordo com a regra, nós temos o seguinte. Vou voltar aqui. Ó, em áreas molhadas, 600 VA para até 3 tomadas e 100 para o que passar de 3. E o restante é 100. Vamos ver aqui pela nossa tabela. Sala não é área molhada. Copa é. Cozinha é. Dormitório não é área molhada. O outro também não é. Banheiro e área de serviço é. Corredor, que a gente chamou aqui de hall, não é. E a área externa também não é área molhada. Tudo que não for área molhada, pessoal, a gente tem que é 100 VA por potência. Então, ó, eu frisei aqui para vocês, ó. Sala não é. Dormitório 1 e 2 não são áreas molhadas. Corredor e área externa também não são. Isso significa que esses lugares que eu grifei para vocês tem que ter no mínimo 100 volt-ampere por tomada. Então, vou pegar a quantidade e multiplicar por 100. 3 vezes 100, 3 vezes 100, 1 vezes 100 e 1 vezes 100. 3 vezes 100, 300, 300, 100 e 100. E o que é área molhada? Nós temos aí, por definição, que áreas molhadas são cozinha, copa, banheiro e área de serviço.
além de qualquer outra informação que eu venha a disponibilizar para vocês. Então, se eu falo lá que a área externa deve ser considerada área molhada, vocês precisam usar a regra da área molhada nela, tá? Mas o nosso exemplo, copa, eu tenho 4 tomadas. Só que pela regra, eu tenho o seguinte. As 3 primeiras, eu vou disponibilizar 600. E o que passar, eu vou disponibilizar 100. Eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho 4, vou pegar aqui, ó, 3 de 600. Mas o que está passando de 3? Não é só mais uma, porque o meu total é 4? Mais uma de 100. E aí eu tenho um total de 1.900 aqui. Para a cozinha, na verdade, eu também tenho a mesma coisa. Se é 4, 3 de 600, mais uma de 100. E aí eu tenho também na cozinha 1.900. No banheiro, pelas nossas contas, seriam 3 tomadas. 3 tomadas no banheiro, você vai poder ligar celular, vai poder ligar aí o aspirador de pó, vai poder ligar aí o que você quiser no banheiro, né? Independente disso, se eu tenho 3 tomadas, até 3, cada tomada tem que ter 600. Então, nesse caso, 3 de 600. Opa, aqui eu coloquei no lugar errado, né? Calma aí. Só para vocês não confundirem. Essa aqui é do dormitório 2, tá? Dormitório 2 é 3 de 100. E no banheiro eu tenho uma tomada, na verdade, né? Se é uma tomada, eu tenho que ter até 3. Então, uma que eu calculei é uma de 600. Na área de serviço, eu também calculei uma. Então, é uma de 600 e assim por diante. Feito isso, eu tenho que somar todas as minhas potências das tomadas. E aí eu tenho o seguinte, ó. Para a sala, vamos arrumar ali para ficar certinho para vocês. Na sala eu tinha 3 de 100, vai me dar 300 volt-ampere. Para a copa, nós calculamos 4 tomadas, né? Então eu vou ter 3 de 600 e uma de 100. 1.800 e 100 volt-ampere. Lembrando que a copa é considerada área molhada, tá? Para a cozinha, eu também calculei para a cozinha 4 tomadas. E aí eu tenho 3 de 600 e uma de 100. Depois a gente tem lá o dormitório 1. Quarto 1. Para o quarto 1, nós calculamos 3 tomadas. Como o quarto 1 não é área molhada, se não é área molhada, para cada tomada eu tenho que considerar 100. Então, 300. Para o dormitório 2, a mesma coisa. Nós calculamos para o dormitório 2 também 3 tomadas. E como o dormitório também não é área molhada, 3 de 100. Depois nós tínhamos o banheiro. No banheiro nós calculamos ali uma tomada. E aí, uma tensão aqui, ó, gente, ó. Copa e cozinha, eu tinha 4 tomadas.
Porém, as 3 primeiras tomadas têm que ter 600. Não esqueçam disso. O que passar das 3 primeiras vai ter que ter 100. O banheiro também é uma área molhada. Porém, no banheiro eu não tenho mais do que 3 tomadas. Eu só tenho uma. Então, se eu só tenho uma, eu tenho que disponibilizar para essa tomada 600. A mesma coisa acontece para a área de serviço. Na área de serviço, eu só tenho uma tomada. E se eu só tenho uma, vou disponibilizar uma de 600. A área de serviço também é uma área molhada, tá bom? E por fim, nós temos a área externa. Na área externa, nós também temos uma tomada. Só que como a área externa não é uma área molhada, eu vou disponibilizar 100 de potência. Então vai me dar 100 VA. Somo tudo isso aqui, a gente vai ter, vamos ver aqui quanto que vai dar. Eu não tenho essa soma, vamos fazer aqui. Mais 300, mais 300, mais 600, mais 600, mais 100. Se eu não fiz conta errada, 6.000. Verdade, eu esqueci o corredor, obrigado. O corredor, né? No corredor, nós tínhamos lá também que o corredor era uma tomada. E o corredor, ele também não é área molhada. Então, 1 vezes 100 vai me dar um total de 6.100 VA. Então, assim, pessoal, vamos voltar lá na tabela. É trabalhoso porque você tem que pensar cômodo por cômodo, mas quem viu lá o vídeo que eu falei para vocês hoje mais cedo, projeto elétrico, você tem que trabalhar cômodo por cômodo. Então, 6.100. Determinei iluminação, determinei tomada de uso geral. As tomadas de uso específico, aqui para vocês, eu sempre vou pré-determinar quais são elas e qual é a potência. Numa situação prática, vocês precisam aí fazer esse levantamento, já que essas tomadas de uso específico, elas são aquelas tomadas acima de 10 amperes e que elas devem atender à potência nominal do equipamento a ser alimentado. Aqui eu vou passar para vocês, ó, considerem o uso específico essas tomadas com essas potências. E aí é só somar. Como eu já somei aqui, eu tenho que a soma vai me dar 7.100. Se eu somei as 3, enfim, a gente vai chegar na parte que eu queria chegar com vocês aqui hoje, que é qual deve ser a potência total e qual deve ser o tipo de fornecimento de energia. A nossa regra é essa aí que vocês estão vendo agora. Ó. Eu vou pegar a soma da iluminação vezes 1, a soma da TUG vezes 0,8 e a soma da TUI vezes 1. Isso vai ser minha potência total. Isso significa que eu vou pegar agora, então, essa situação aqui, ó. Isso aqui vezes 1, isso aqui vezes 0,8 e isso aqui vezes 1. Isso vai me dar a minha potência total que vai determinar o meu fornecimento de energia. Então nós temos a seguinte regra. A potência total é a soma da iluminação mais a soma da TUG vezes 0,8
mais a soma da TUI. Ficou pequeno aí. Então, minha potência total vai ser soma da iluminação, 1080, mais soma da TUG, 6100. Só que isso vezes 0,8. Mais a soma da TUI, que é 7100. Eu vou ter que minha potência total vai me dar, vamos ver aqui, 1080 mais 6100 vezes 0,8 mais 7100. 13.060 watts. Se eu divido isso aqui por 1000, isso aqui vai me dar 13,06 kilowatts, né? Que é o que a gente recebe aí na nossa conta de energia normalmente. Professor, mas o que eu vou usar esse valor? Você vai usar isso aí justamente nisso aqui agora, ó, porque depois que você determina a potência total, você determina o seu fornecimento de energia. Se seu cálculo deu até 10.000 watts ou 10 quilowatts, monofásico. Se deu entre 10 e 20 mil, bifásico, ou entre 10 quilowatts ou 20 quilowatts, bifásico. E entre 20 mil e 75 mil, a sua instalação ela é trifásica. Pensando aí no que a gente acabou de calcular, essa instalação nossa está entre 10 e 20, não é? Se está entre 10 e 20, significa que essa instalação ela é bifásica. Certo, pessoal? Eu sei que é um pouco denso, eu sei que é complicado a gente acompanhar isso aí dessa forma, mas eu tentei deixar o mais mastigado, mais detalhado para vocês aí, para entender esse processo de cálculos.